Amém? Queria que você se colocasse de pé para a gente ler a palavra. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor, e ele estava sentado em um trono alto, e a borda do seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces, e todo o edifício estava cheio da fumaça. Então eu disse: estou perdido, é o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos seus serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar, como uma tenaz. Tocou em meus lábios com a brasa e disse: veja esta brasa. Tocou em seus lábios. Toda a sua culpa foi removida e os seus pecados foram perdoados. Então ouvi o Senhor perguntar: quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E eu respondi: aqui estou, envia-me a mim. Você pode se assentar. Sabe, eu sei que você está cansado de ouvir essa palavra. Você escuta ela direto, mas eu queria que hoje a gente tentasse andar numa perspectiva diferente, amém? Não herege, só diferente. Mas, quando olhamos para quem era Isaías antes desse chamado, olhamos um homem que provavelmente, a Bíblia não vai narrar por completo quem Isaías era, mas quando a gente faz uma junção, a gente consegue ter uma noção. Primeiro, quando lemos o livro que ele escreve, vemos quase um poeta. Então isso mostra um estudo muito aprofundado do hebraico, da palavra de Deus. Quando andamos e lemos os livros, vemos o conhecimento dele de visão política, os acessos que ele tinha. Então Isaías não era qualquer um, irmão. Isaías tinha um acesso, Isaías tinha um conhecimento, Isaías era alguém. Amém? Porque quando lemos Isaías 6 e vemos esse contexto dessa humilhação, que ele se humilha diante da presença de Deus, pensamos que Isaías não era ninguém, mas Isaías era alguém. Ele tinha um cargo legal, ele estava posicionado num lugar legal. E aí eu quero ser bem fiel aos versículos que nós lemos, e depois a gente entra no que eu ouvi de Deus. Amém? O contexto histórico aqui, quando está dizendo que no ano da morte do rei Uzias, olha que interessante. Uzias, ele começa o reinado dele muito bem, mas ele não termina tão bem. Parece alguém, né? A gente é muito bom em começar as coisas, mas e como terminamos ela? A gente é bom no começo do ano, 31 de dezembro, o diáriozinho lá, de metas. Me fala aí, quantas metas você cumpriu até agora? Nós somos a geração do tiro dos 100 metros. Tum! Já viu a molecada nova do futebol? Quando vai jogar contra os experientes? Corre 1-0, 2-0. Daqui a pouco os coroa, solteiro contra casado. Ei, eu tô nesse time esse ano, hein? Solteiros? Desculpa. Mas preste atenção nisso. O time do solteiro começa bem. Correndo, tá em todas as bolas. Abre até 2-0. Daqui a pouco os casados naquela... devagarzinho. 2-1. 2-2, 3-2. Por quê? Porque eles entenderam que não é sobre correr o tempo todo, mas é sobre entender os momentos que a gente precisa gastar energia.
Eu sei que você quer sair correndo aí, pregando o evangelho para todo mundo, mas sabe qual é o teu problema? Você não quer gastar energia na presença do Senhor. Você quer encher um estádio? Você quer pregar para multidões de pessoas, mas eu quero ver a energia disso ser formado dentro do teu secreto. Ei, deixa eu te dizer, essa palavra hoje não vai amaciar o teu ego. Se você veio esperando isso, não amaciou o meu, e eu não vou trazer, não é justo. Não é justo eu apanhar sozinho. Mas a gente é bom em começar. Mas Deus está levantando uma geração que não vai só começar bem, mas vai terminar. Nós seremos a geração que começaremos bem, mas no grande dia, iremos chegar diante do Senhor e dizer: combati o bom combate. Eu guardei a fé. Sabe, Deus não quer um povo conhecido apenas. Deus quer um povo fiel. Deus quer um povo que anda pela palavra, vive pela palavra, mas também morre por ela. Não podemos querer viver só pela palavra. Não queremos querer só andar, não queremos, precisamos querer morrer pela palavra. A palavra não é só quando nos agrada, irmão. A palavra é completa, ela é fiel, verdadeira. Irmão, que possamos morrer. E assim como foi feito no dia do funeral do apóstolo Ademar, colocar uma Bíblia na mão dele. Por quê? Porque aquilo ali era um sinal que ele combateu o bom combate, que ele foi fiel, ele era digno, ele foi digno de morrer, de ser enterrado com aquilo que ele acreditou a vida toda. Deixa eu te dizer, tem muita gente começando bem, mas tem muita gente caindo no meio do caminho. Não quero uma geração apenas de estádios cheios, eu quero uma geração de amigos de Deus. Sabe como eu voltei de Israel? Eu voltei entendendo que lá não tinha um grande púlpito, não tinha estrutura, irmão, não tinha estrutura. Eu fui na vilazinha que João Batista cresceu, eu fui lá, quente, feio, cheio de bicho, 56 graus, e o homem é forjado. Eu fui aonde o Espírito desceu e encheu todo mundo. Não tinha um telão de LED, não tinha um pad. Só tinham algumas pessoas cheias de fome por Jesus. Vamos lá, gente. Ei, olha aqui. Se isso de alguma forma não te confronta, você está muito mais longe do Evangelho do que tu pensa. Então, quando morre o rei Uzias, o contexto político é instabilidade. Agora vai zoar tudo. O povo já era idólatra. O povo já era zoado. E um rei que era um bom rei morreu, vai dar ruim. Só que é o seguinte, Deus sempre se manifesta. Olha para mim. Deus sempre se manifesta no meio de uma crise. Para que você entenda que não está na força daquilo que você pode fazer, que não está na força de governos, que não está na força de política, que não está na força de dinheiro, mas está na força daquilo que Ele é. Porque quando um trono fica vazio, Ele revela um trono dos céus. Isaías está vendo um trono. Por quê? Porque um humano acabou de ficar vazio. Então o que Deus está trabalhando? Na insegurança. Muitos confiam em cavalos, muitos confiam na força das suas próprias mãos, mas existe uma geração que vai confiar plenamente e completamente no Senhor. Confiar não é entender, confiar é pisar sem entender. Por que eu vou? Para que eu vou? Para de gastar tempo com isso e comece a aprender no caminho. Demora muito tempo para Deus ficar te explicando as coisas, irmão. É muito tempo. Para de querer entender tudo. Tu não entende nem de matemática. Tu que é vascaíno, palmeirense, não entende nem de futebol. Peguei pesado agora. Mas sabe, quando olhamos essa primeira parte, vemos uma instabilidade política, uma instabilidade moral. Então Deus se revela num trono, num alto e sublime trono, num perfeito trono. Para quê? Para que a insegurança de um povo seja conectada à segurança de quem ele é. O que Deus quer?
que você pegue a tua insegurança e leve para Ele. Ei, Deus não tem problema com a tua insegurança, Deus tem problema com a tua incredulidade. Deus não tem problema com dúvidas, Deus tem problema com incrédulos. Todas as dúvidas levadas ao Senhor serão respondidas. Mas a incredulidade sempre vai te afastar dele. Ponto. Você está comigo? E aí quando vamos discorrendo, entra. Eu vi o Senhor assentado sobre um trono, um alto e sublime trono. A palavra Senhor é Adonai, destacando uma autoridade soberana. Deus está literalmente olhando para aquele povo e está falando, ei, joga tudo para mim. Sabe, eu sei que agora a gente está entrando na época de política. Está ficando tudo chato. Tudo está ficando chato. Tudo que você fala é chato. Mas posso te dizer, a esperança do nosso povo, a esperança do Brasil, a nossa esperança não está na esquerda, não está na direita, mas está num alto sublime trono. Ele ainda continua governando. Se ano que vem esquerda ganhar ou direita ganhar, irmão, eu ainda continuo com a minha fé convicta em Jesus. Sabe, a galera tá chata. Eu estou em Israel e a galera está falando, e aí, o teu posicionamento sobre Gaza? E a Palestina? Irmão, continuo com a Bíblia. É tempo de chorar com os que choram. É tempo de orar por paz. Paz. É só paz. A gente tem que querer parar de estar certo demais. Porque a gente leu um livrozinho aí de política. Aí eu li um livro. Que a tua política, que a tua ideologia, que o teu pensamento seja completamente destruído pela palavra do Senhor. Tu vai passar vergonha de novo, botando uma camisa vermelha, ou chamando um cara de mito, de verdade, de novo. Quando que a gente vai aprender com os nossos erros? Quem seremos ano que vem? Irmão, no final, você vai ter que estar domingo à noite aqui, ó, de mão dada cantando. Uma família vivendo a verdade. Tá olhando para a cara de quem está do teu lado? É eterno, irmão. Vai ter que ver ele no céu também, se ele não fizer nenhuma besteirinha. Deus ainda continua todo poderoso no meio da tua fraqueza. No meio do caos do Brasil, o reino dele continua intacto. Você está comigo? E aí, do verso 2 ao verso 3, ele começa a dizer, serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Esse serafim, ei, eu estou hebraico, tá? Que eu vim de Jerusalém. Desculpa. Vem do hebraico sarap, que significa ardente ou flamejante. Eles eram seres que tinham tanta convivência com Deus, que a adoração deles os consumia. Eles conseguiam ver tanto a glória do Senhor, que eles eram seres flamejantes. Porque a glória do Senhor os consumia. E olha que interessante. Com 2 asas cobriam o rosto, reverência diante da glória do Senhor. Com duas cobriam os pés, um lugar de humildade e pureza. E 2 voavam, prontidão para servir a qualquer momento. E eles clamavam, eu só estou lendo a Bíblia, tá? Você leu comigo, Isaías 6, não leu? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Irmão, você está aqui reclamando da tua vida, você está aqui vivendo bem ou você está aqui vivendo mal, o céu está dizendo, santo, 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 santo. Por quê? Porque quando você está diante da totalidade de quem Jesus é, de quem Deus é, da glória dele, você só consegue dizer aquilo que ele é. Talvez a nossa realidade não precisa ser tão modificada assim, sabia? Talvez a gente só precisava contemplar mais a glória do Senhor.
Talvez Deus não precise te mudar de igreja. Talvez Deus não precise te mudar de casa. Talvez Deus não te precise te mudar de país. Talvez a única coisa que você precise fazer é entrar dentro do teu quarto e falar: mostre a tua glória essa noite aqui para mim. Se um deslumbre da glória do Senhor fez o que fez com Moisés, imagina com nós, irmão. Bem carioquês para você. Sabe, chegamos aqui esperando uma boa palavra, chegamos aqui esperando ver um bom pregador, chegamos aqui esperando ver uma boa adoração, mas por que não chegamos aqui esperando ter um encontro real com a glória do Senhor? Por quê? Porque a glória do Senhor ficou em segundo plano. O que ficou em primeiro? O que alimenta a nossa alma. A tal da dopamina. Deixa eu te dizer, todas as vezes que você tiver um encontro com a glória do Senhor, tudo em você vai ser ofendido. Eu já vou chegar nisso. Mas sabe, essa tríplice repetição de santo é uma forma hebraico máxima de dizer que Ele é santíssimo. Revela o atributo central de Deus, que é santidade. Ele é absolutamente puro, separado do pecado, perfeito em tudo. Meu Deus. O som dessa adoração abalava os umbrais do templo, mostrando o poder da glória divina. A casa se enche de fumaça, símbolo da presença e do mistério de Deus, como a nuvem do Sinai e do tabernáculo. Aí sabe o que acontece aqui, quando a glória do Senhor se manifesta nesse lugar? Cruzamos a nossa perna, olhamos para o lado e fazemos uma piada. Por quê? Porque não entendemos o sacrifício de cruz. Sabe por que somos apáticos diante da presença do Senhor? Porque não contemplamos ela. Sempre seremos apáticos sobre aquilo que não conhecemos. Você vir aqui e ficar me olhando com essa cara fechada, ou tá aqui na adoração. Ai, a banda tinha que subir mais, a banda tinha que fazer. Não. Rasga você, irmão. Rasga o céu você. Quebra você. Puxa você. Faça você. Grite. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Rompa com a multidão, toque na orla dele. Mas Lázaro, venha para fora, pelo amor de Deus. Estamos mortos diante de um Deus vivo. Estamos apáticos diante de uma glória majestosa. Quem seremos daqui 20 anos? Se continuarmos assim, a geração que começou bem, mas no final apostatou. A geração que começou bem, mas no final se vendeu para a agenda. A geração que começou bem, mas no final se perdeu para números no Instagram. A geração que começou bem, mas caiu em adultério. Por quê? Porque não contemplamos a glória do Senhor. Então como seremos transformados? Uma pregação de domingo, uma pregação de sábado não transforma a tua vida, irmão. O que nos transforma é a contemplação da glória do Senhor. Vamos lá. Sabe, a gente tem que parar de se preocupar com o que os outros vão pensar da gente. Ah, se eu for radical demais. Ah, irmão, se tu for pro inferno, ninguém vai estar ligando para você daqui a um tempo, não. Vai ser esquecido lá. Deus quer um povo
temente à presença dele. Agora, se você quer viver isso aqui como um parquinho de diversão, faça como quiser. Mas posso te dizer, eu vou estocar óleo, eu vou juntar óleo. Se você quiser fazer, eu estou aqui para te servir. Eu estou aqui para poder te ajudar. Eu estou aqui como um amigo, como um servo. Agora, se você quer se perder a números e estruturas, vai lá, irmão. Esse lugar não vai acontecer isso. Deixa eu te explicar algo. Todas as vezes que você entrar dentro desse lugar, lembre que você está pisando num legado de um homem que foi um homem temente à presença do Senhor. Eu nunca vou cansar de dizer o prazer e o privilégio que eu tive de conhecer o apóstolo Ademar. Nunca. Todos os dias da minha vida eu tenho que lembrar. Todos os dias. Sabe por quê? Porque ele foi um homem temente ao Senhor. Ele tinha quantos seguidores no Instagram? Qual vídeo do apóstolo Ademar viralizou? Me fala aí, gente. Me fala qual vídeo dele viralizou. O meu já viralizou vários. Mas eu nunca vi ninguém ressuscitar na minha frente. Meu Instagram tem um engajamento legal pra caramba. Mas eu nunca vi um morto na minha frente se levantar. A gente está perdido nos números. A gente está perdido em receitas, em métodos. Sabe quando a gente vai se achar? Quando andando no deserto, olharmos para o céu e vermos a nuvem de glória. Deus quer um povo da glória dele, que vive pela glória dele. E aí, irmão, no verso 5, a reação humana diante da santidade de Deus é: então disse eu, olha o que Isaías está dizendo, um homem de um alto escalão, um homem poético, um homem, gente boa, talvez que tinha uma graninha. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo impuro. Isaías, ao ver a glória de Deus, não se exalta, se quebra. Está entendendo a diferença? Desconfie de pessoas que saem de encontros com Jesus dizendo aquilo que podem fazer. Desconfie de pessoas que saem da presença do Senhor da mesma forma. Agora, por favor, nunca desconfie do quebrantado. Nunca desconfie do arrependido. Isaías está se quebrantando diante da majestade do Senhor, porque quando olhamos a santidade, vemos o abismo que temos. E se não fosse a graça e a misericórdia do Senhor, estaríamos consumidos pela morte. Mas apareceu um carpinteiro. Apareceu um homem que era desprezado por muitos. Apareceu um homem que para muitos ainda ele não veio. Mas ele apareceu. E a Bíblia vai dizer que certamente ele levou sobre si os nossos pecados. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isso não me leva para viver uma vida libertina, mas me leva para viver uma vida de temor e santidade. A hipergraça é uma pregação do inferno. É uma voz do diabo. Esse ultra amor, sem temor, sem assumir as responsabilidades, é uma voz do capeta para essa geração. É só você discernir. A minha oração não é para que eles sejam consumidos, mas para que eles se arrependam. Que Deus dê uma segunda chance. Você está comigo? E olha o que Isaías vai dizer. Ele vai dizer, ai de mim. Ele faz uma expressão de juízo sobre si mesmo.
Só que ele fala da comunidade que ele está. Então, a comunidade estava com um lábio impuro. Ei, Isaías estava sendo chamado num tempo muito difícil. Mas aí, do versículo 6 ao 7, começa a purificação. Então, um dos seus serafins voou para mim. Feche seus olhos agora, feche seus olhos. Eu quero que você imagine isso. Imagina um anjo agora, voando na tua direção. Isso aqui não é um filme, isso aqui não é ficção científica. Isso aqui é Bíblia. Um dos seus serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirava do altar como um tenaz, e com ela tocou em minha boca. Imagina esse anjo tocando na sua boca agora. Imagina ele te purificando agora. Imagina agora, pensa agora, ele quebrando os teus vícios. Imagina essa brasa agora tocando na pornografia que você assiste. Vamos lá. Na mentira que você conta. No falso testemunho que nós damos. Imagina esse anjo tocando agora. Deus está levantando uma geração pura. Não uma geração capacitada, uma geração pura. Não uma geração legal e hypada, mas uma geração pura. Purifique-me, Senhor. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Purifique o meu coração, Senhor. E quando olhamos, vemos três significados nesse toque. E eu já estou caminhando para a gente terminar. O fogo, ele purifica, consome e transforma. A primeira purificação que está acontecendo aqui é uma purificação moral. A tua iniquidade foi tirada. Ponto. Acabou. A segunda é um perdão espiritual. O teu pecado foi perdoado. Deixa eu te dizer, Isaías foi o profeta mais messiânico. Tudo ele apontava para frente. E terceiro ponto, a capacitação profética. Seus lábios antes impuros, agora são consagrados. E aqui começa. Não tem como uma geração que não foi transformada pela glória do Senhor querer falar de algo que não conhece. Ah não, mas eu ouvi no podcast. Ah não, mas eu vi no meu Instagram. Ah não, mas eu vi no chat GPT tudo isso é ferramenta e são bolos. Mas como iremos falar daquilo que não conhecemos? Como iremos chorar com os que choram, se não sabemos por aquilo que Deus está chorando? Como? Como iremos saber a nossa missão, se não ouvirmos a voz do Senhor? Preste atenção nisso aqui. Você já se perguntou por que uma ovelha, a transição do Nick foi, não precisava nem pregar, estratosférica. Eu estava junto com o Davizão ali, a gente achou que ia, né, Davi? Mas você já parou para pensar o porquê a ovelha, o pastor, pega a ovelha e leva para o deserto? Já parou para pensar nisso? Irmão, tinha cidades, eu fui lá. As cidades são iradas. Tinha lugar. Mas sabe o que acontecia? Tinha muito barulho. Sabe por que a ovelha é levada para o deserto, para o pastor cuidar? Para que a ovelha aprenda a ouvir uma voz só. Como iremos falar de algo que você acha que é Deus que está te dizendo, se você não sabe qual é a voz dele?
ouvir de Deus. Mas você não passa no deserto. Tem muitas vozes. O deserto não é para te glorificar. O deserto não é para você falar, e quem me viu passar na glória e não me ajudou, quando veio na bênção vai se arrepender. Não. O deserto não é para que você apenas saia com um testemunho milagroso, e agora eu tenho o carro do ano, e agora eu tenho as bênçãos, e agora eu sou rico, e agora eu destravei uma chave em mim. Não, o deserto é para que você aprenda a ouvir a voz de Deus. É o lugar que não tem distração. Sabe por que você é apático no culto? Porque você não sabe discernir o que é a voz de Deus e o que não é. Aí você vai para qualquer esquininha aí, de gente que nem se santifica, que nem ora, que nem jejua, que trai a mulher, que bate a mulher, e está aplaudindo ele. Glória a Deus! Olha como ele fala bem! Olha como ele é ungido. Sabe por que você está fazendo isso? Porque você quer ser uma ovelha da cidade, não do deserto. A gente não quer dar ouvido para a irmãzinha do coque. A gente não quer dar ouvido para os profetas. Mano, me desculpa a intercessão. Profeta é doido. É doido. Do nada vocês chegam e não tem ritual, não, nada. Chegou a isso aqui, bando de víboras, arrependam-se. E tu faz o quê? Senhor, me arrependo. Não. Sabe o que a gente quer fazer? Ei, vamos em tal culto. Vamos lá, porque lá tem um profeta, que ele tem 1 milhão de seguidores. E ele destrava o teu destino. Aí depois você vai descobrir que o profeta batia na mulher, traía, roubava dinheiro. Aí você estava, ai, como eu não descobri? É simples. Você é ovelha de cidade, não de deserto. Se o próprio cara foi experimentado nas dores, se ele mesmo viu e se retirou dizendo, preciso eu passar um tempinho lá. Por que você quer ficar na cidade? Ah, não, eu vou vir no Builders, porque fulano de tal vai vir aqui. Ah, não, eu preciso ir lá na Dunamis Com, porque o Brandon Cornier vai estar lá. Irmão, tudo isso é uma bênção. Se você tem dinheiro, investe, vai mesmo. Mas tem um problema. Se você gasta mais dinheiro investindo nisso do que tempo investindo na presença do Senhor. Ah, eu escuto o podcast do Douglas do Jesus Cop. 40 minutos todo dia. Amo o Douglas, escuto também. Mas posso te dizer que vai transformar a tua vida é o deserto. Aí você estava no deserto. Ruim, seco, eu estava lá, quente, feio, tem nada. Mas quando a gente ficava em silêncio, era silêncio. Ali é o melhor lugar para ouvir a voz do bom pastor. Talvez esse culto tenha barulho demais. Você precisa trancar a porta do teu quarto. Ah não, mas fulano me entregou uma palavra que eu preciso namorar com fulano, porque ele ouviu de Deus. É simples, você vai entrar no namoro, vai sofrer, vai aí se arrebentar todinho, aí depois volta, Deus, você é culpado disso aqui. Não, você que é ovelha de cidade, você não é ovelha de deserto. Você não sabe discernir o que é a voz de Deus e o que é a voz das emoções. Tem muita furada que a gente está entrando, porque a gente está indo antes de orar. Posso te dizer algo? Nunca pise num lugar onde a tua oração não foi primeiro. Nunca. Não, mas se eu for é mais rápido. Aí eu continuo falando as frases do meu pastor, né, que eu gosto. Demora muito tempo para Deus fazer as coisas de repente. Não tem como uma geração que não foi transformada pela glória do Senhor querer falar de algo que não conhece. Ah não, mas eu ouvi no podcast. Ah não, mas eu vi no meu Instagram. Ah não, mas eu vi no chat GPT. Tudo isso é ferramenta e são bolos.
Mas como iremos falar daquilo que não conhecemos? Como iremos chorar com os que choram, se não sabemos por aquilo que Deus está chorando? Como? Como iremos saber a nossa missão, se não ouvirmos a voz do Senhor? Preste atenção nisso aqui. Você já se perguntou por que uma ovelha, a transição do Nick foi, não precisava nem pregar, estratosférica. Eu estava junto com o Davizão ali, a gente achou que ia, né, Davi? Mas você já parou para pensar o porquê a ovelha, o pastor, pega a ovelha e leva para o deserto? Já parou para pensar nisso? Irmão, tinha cidades, eu fui lá, as cidades são iradas, tinha lugar, mas sabe o que acontecia? Tinha muito barulho. Sabe por que a ovelha é levada para o deserto, para o pastor cuidar? Para que a ovelha aprenda a ouvir uma voz só. Como iremos falar de algo que você acha que é Deus que está te dizendo, se você não sabe qual é a voz dele? Eu ouvi de Deus, mas você não passa no deserto, tem muitas vozes. O deserto não é para te glorificar. O deserto não é para você falar, e quem me viu passar na glória e não me ajudou, quando veio na bênção vai se arrepender. Não. O deserto não é para que você apenas saia com um testemunho milagroso, e agora eu tenho o carro do ano, e agora eu tenho as bênçãos, e agora eu sou rico, e agora eu destravei uma chave em mim. Não, o deserto é para que você aprenda a ouvir a voz de Deus. É o lugar que não tem distração. Sabe por que você é apático no culto? Porque você não sabe discernir o que é a voz de Deus e o que não é. Aí você vai para qualquer esquininha aí, de gente que nem se santifica, que nem ora, que nem jejua, que trai a mulher, que bate a mulher, e está aplaudindo ele. Glória a Deus! Olha como ele fala bem! Olha como ele é ungido! Sabe por que você está fazendo isso? Porque você quer ser uma ovelha da cidade, não do deserto. A gente não quer dar ouvido para a irmãzinha do coque. A gente não quer dar ouvido para os profetas. Mano, me desculpa a intercessão. Profeta é doido. É doido. Do nada vocês chegam e não tem ritual, não, nada. Chegou a isso aqui, bando de víboras, arrependam-se. E tu faz o quê? Senhor, me arrependo. Não. Sabe o que a gente quer fazer? Ei, vamos em tal culto. Vamos lá, porque lá tem um profeta, que ele tem 1 milhão de seguidores. E ele destrava o teu destino. Aí depois você vai descobrir que o profeta batia na mulher, traía, roubava dinheiro. Aí você estava, ai, como eu não descobri? É simples. Você é ovelha de cidade, não de deserto. Se o próprio cara foi experimentado nas dores, se ele mesmo viu e se retirou dizendo, preciso eu passar um tempinho lá. Por que você quer ficar na cidade? Ah, não, eu vou vir no Builders, porque fulano de tal vai vir aqui. Ah, não, eu preciso ir lá na Dunamis Com, porque o Brandon Cornier vai estar lá. Irmão, tudo isso é uma bênção. Se você tem dinheiro, investe, vai mesmo. Mas tem um problema. Se você gasta mais dinheiro investindo nisso do que tempo investindo na presença do Senhor. Ah, eu escuto o podcast do Douglas de Jesus Cop. 40 minutos todo dia. Amo o Douglas, escuto também. Mas posso te dizer que vai transformar a tua vida é o deserto. Aí você está lá no deserto. Ruim, seco, eu estava lá, quente, feio, tem nada.
Mas quando a gente ficava em silêncio, era silêncio. Ali é o melhor lugar para ouvir a voz do bom pastor. Talvez esse culto tenha barulho demais. Você precisa trancar a porta do teu quarto. Ah não, mas fulano me entregou uma palavra que eu preciso namorar com fulano, porque ele ouviu de Deus. É simples, você vai entrar no namoro, vai sofrer, vai aí se arrebentar todinho, aí depois volta, Deus, você é culpado disso aqui. Não, você que é ovelha de cidade, você não é ovelha de deserto. Você não sabe discernir o que é a voz de Deus e o que é a voz das emoções. Tem muita furada que a gente está entrando, porque a gente está indo antes de orar. Posso te dizer algo? Nunca pise num lugar onde a tua oração não foi primeiro. Nunca. Não, mas se eu for é mais rápido. Aí eu continuo falando as frases do meu pastor, né, que eu gosto. Demora muito tempo para Deus fazer as coisas de repente. Vamos lá. Você está comigo? Vocês estão aqui? Tá duro demais? Quer que alivie? Vamos junto? Hoje uma fumaça vai vir nesse lugar. Hoje os umbrais desse templo vão sacudir, irmão. E aí entra a palavra que eu quero pregar. Não que eu vou pregar agora, calma. Todo mundo olhando, meu Deus, esse moleque vai falar mais ainda, esse taquezinho carioca. Mas, quando Isaías ouve o chamado, o que ele fala? O que ele fala? Você já viu qual é o original dessa palavra? Eu te falei que eu estou hebraico. O original dessa palavra é isso aqui. Hinene. Só que esse Hinene não é só tipo, Bibi, onde você tá? Bibi, tô aqui. Júlia, onde você tá? Tô aqui. Tô aqui. Não. Esse Hinene é isso aqui, ó. Literalmente é usado para indicar uma presença total, disponibilidade e prontidão. Você quer ver onde o Hinene aparece na Bíblia? Gênesis 22:1. E aconteceu que depois dessas coisas Deus pôs Abraão em prova e disse, Abraão, e ele respondeu, Hinene. O Hinene de Abraão, o significado foi disponibilidade incondicional. Abraão não estava apenas pronto para ouvir. Existem diferenças, viu? Tem gente que é muito boa em ouvir a voz de Deus, mas é difícil de obedecer. Aí a ovelha burra. Eu sou. Estou aqui, estou junto. Abraão está pronto a ouvir e obedecer, mesmo quando Deus pede o filho dele. O Hinene dele era Isaac. Quer mais um Hinene? Gênesis 31:11. Disse-me ao anjo de Deus em um sonho, Jacó, e eu respondi, Hinene. Só que o Hinene não é uma condição de estar, mas é uma condição de ser. O Hinene não é uma palavra usada para te emocionar. É uma palavra de estilo de vida. É um jeito de andar. Existe uma geração Hinene se levantando. Jacó diz Hinene. E o seu nome, que era usurpador, é modificado para Israel. Por quê? Porque um homem decidiu dizer Hinene. Quer mais um Hinene? Êxodo 3:4. Vendo o Senhor que ele se aproximava para ver, Deus o chamou do meio de uma sarça, dizendo, Moisés, Moisés. E ele respondeu, Hinene. O Hinene dele foi uma prontidão diante da presença divina.
um chamado, uma resposta que transformou um fugitivo em um libertador, um gago em um dos maiores líderes. 1 Samuel 3,4. Então o Senhor chamou Samuel. E ele não entendeu algumas vezes. E o que dizem para ele falar? Hinene. Disposição para ouvir e para aprender. É no Hinene que tudo começa, mas é no Hinene que tudo termina. Deus, eu não estou aqui só agora, eu estou aqui para sempre. Deus, eu não estou com você, o meu Hinene, estou aqui, não é só para os momentos bons, mas para os momentos ruins. Ei, eu tive o privilégio, e glória a Deus, totalmente dele, de ser o segundo grupo brasileiro que entrou na cela de Paulo. Geograficamente, Israel é dividido em 3 partes, A, B e C. A, local exato que aquilo aconteceu. B, provável local. C, muito difícil ter acontecido. Eu entrei num lugar A, aonde Paulo ficou preso, na ilha de Patmos. Ele estava lá. Deu 2 minutos, irmão, estava quente. Muito quente. Muito quente. Muito quente. Muito quente. Sabe, era um buraco. Eu dei mole, eu podia ter trago o vídeo. Era um buraco, irmão. Lá dentro. No fundo, fundo. E sabe o que ele escreve lá? A carta da alegria. Filipenses. Porque, de alguma forma, no caminho de Damasco, uma luz apareceu. E uma voz apareceu junto. Saulo, Saulo, o porquê me persegues? A Bíblia não vai dizer que ele disse Hinene, mas o estilo de vida dele traz isso. Hinene, Deus. Eu te perseguia, mas agora o Senhor tem o meu Hinene. Eu estou aqui até a minha morte. Eu vou estar numa prisão apertada, escura, fedorenta e quente. Mas eu vou estar escrevendo as cartas de alegria. Por quê? Porque eu te entreguei o meu Hinene. Vamos lá, gente. Deus não quer que você só venha aqui e levante a sua mão. Ele quer a sua entrega completa essa noite. Ele quer o seu Hinene, o seu estilo de vida. A gente precisa parar de ser uma geração mimada. Eu não passei na faculdade dos meus sonhos. Irmão. Eu não namorei ele. Eu estou sofrendo pelo evangelho. Porque um esquerdista falou isso, porque um direitista falou isso. Eu estou sofrendo. Irmão, faz o seguinte. Espera chegar lá nos céus. Chega para Paulo e conversa isso com ele. Paulo, eu bem fui perseguido. Me chamaram de careta. Paulo, ninguém queria ser meu amigo. Paulo olhando para a prisão. E ele está dizendo que ele está sozinho, abandonado, com fome. Mas ele está dizendo, se de alguma forma a minha prisão contribui para a pregação do evangelho, eis-me aqui. Eis-me aqui com o meu Hinene. Se for para morrer e partir para os céus, que isso seja glorioso, e eu anseio por isso, mas se faz algum sentido eu ficar nessa terra e engrandecer o nome do Senhor, Hinene, eu estou aqui, Hinene, eu estou aqui, com a faculdade dos sonhos eu estou aqui, sem a faculdade eu estou aqui, com o carro dos sonhos eu estou aqui, sem o carro eu estou aqui, Hinene. Mas e aí? E aí, cara? Qual vai ser a tua mudança quando você sair daqui? O que vai mudar? O que vai acontecer com a tua história? Infelizmente, a estatística vai dizer
que 20% irão absorver isso. 80%, eu oro para que Deus te dê outra oportunidade. Sabe, quando eu cheguei na viagem de Israel, o pastor Theo falou assim, ó, a gente faz isso há vários anos. Todos os anos. 25 pessoas num grupo de pastores com potenciais, líderes com potenciais. Pele, sabe qual é a estatística dos que desviam, dos que adulteram, dos que se vendem? 70%. 30% continua fiel. A sua apatia diante da presença do Senhor vai mostrar até onde você vai. Infelizmente. O seu, que culto demorado. Que adoração prolongada. Que pregação prolongada. Estão te mostrando que você está andando para o lugar de morte sem perceber. Mas você está perdido no ritual de vir à igreja. Você está perdido no ritual de ir para um GR. Você é ritualista, você não é espiritual. Você quer fazer igual os sacerdotes faziam, eu vou sacrificar alguma coisa para pagar os meus pecados. Vou sacrificar o meu domingo, 2 horas do meu domingo, porque essa semana eu fui um miserável. Assisti pornografia, fiz e aconteci. Aí eu vou sacrificar. Ei, o perfeito sacrifício já foi entregue há 2000 anos atrás numa cruz. A única coisa que você precisa fazer agora é honrar isso. É temer isso. É amar isso. Você não tem que viver uma vida de santidade porque você está com medo do inferno. Você tem que viver uma vida de santidade porque um homem, um Deus Todo-Poderoso, abrindo mão de quem ele era, padeceu por você. A minha medida de entrega e de devoção não é a partir daquilo que eu posso fazer, mas é a partir daquilo que Jesus fez. Aí o parâmetro é alto demais. Tudo que você entrega ainda não é nada. Porque se o maior de todos, o melhor de todos entregou tudo, quem é você para chegar aqui e entregar 5% da tua adoração? Se quem poderia não ser crucificado, escolheu ser crucificado, quem é você para querer se poupar? Se quem poderia dar uma ordem e legiões de anjos descessem e livrassem ele, não fez, quem é você para querer andar em pastos verdejantes o tempo todo? Quem somos nós, diante de um sacrifício total, queremos entregar a metade daquilo que somos? Quem somos nós, miseráveis pecadores, que olhamos uma obra gigantesca de cruz e decidimos nos entregar aos prazeres dessa terra? Você até fala Rinene, mas você não vive. Eu até encho a minha boca e grito aqui, Senhor, toma minha vida. Ao lembrarmos de todos que viram a tua glória, nunca mais permaneceram os mesmos. Que glória você está vendo então, se você permanece o mesmo? Que glória eu estou vendo? O que eu estou fazendo como cristão? Qual é o meu tipo de relacionamento? Ao ponto de olharmos com apatia tudo que Deus está fazendo por nós. E posso te responsabilizar ainda mais? Olha para mim, você é um líder. Você é um líder. Quando você é apático, você não está sendo só apático para você, você está influenciando uma geração. A coisa mais triste que existe é ver uma pessoa que tinha um grande potencial, andando com uma pessoa fraca, andando com uma pessoa que vive pelas suas próprias vontades, se perdendo. É triste. Eu vejo isso diariamente. Pessoas que poderiam chegar e influenciar o meio por completo, se entregando à apatia do espírito. Você vai pagar pelos seus. Mas lembra, tem um dos outros também. Você é sal da terra, luz do mundo.
Qual é o nosso Riné nessa noite? Sabe, eu não quero que você se empolgue diante de uma pregação. Isaías não ouviu uma pregação, ele teve uma revelação. O Rinene de Isaías não vem a partir de palavras. Não vem a partir de persuasão humana. O Rinene, o eis-me aqui, o envia-me a mim, de Isaías vem através de uma revelação. Eu não quero que você seja empolgado por uma palavra. Eu quero que você seja, sabe, transformado pela contemplação da glória do Senhor. Porque se for só por aquilo que falamos aqui, é emocional. E emoção não muda a vida de ninguém. Quando falamos o nosso Rinene, entendemos que em Isaías 58, 9, a Bíblia diz: então clamarás e o Senhor te responderás. Gritarás por socorro e Ele dirá: Rinene. Sabe por que você pode dizer Rinene? Porque Deus está olhando para você todo dia dizendo: Rinene, eu estou aqui por completo para você. Sabe o que Jesus estava fazendo na cruz? Rinene, eu estou por completo. Rinene, Rinene. Rinene, eu estou aqui por completo. Você só pode dizer Rinene hoje a Deus, a Jesus, porque Ele está dizendo todo dia para você. Quando você trai Ele, Ele está dizendo Rinene. Quando você nega Ele, Ele está dizendo Rinene. Quando você se afasta dEle, Ele está dizendo Rinene. Ei, eu ainda estou aqui. Eu ainda estou aqui diante da tua infidelidade, porque a palavra diz que Ele é fiel, mesmo diante da tua infidelidade, porque Ele não pode negar a si mesmo. A palavra fidelidade só faz sentido quando colocada em Deus, porque Ele diz, Rinene, todos os dias para você. Todos os dias que você acorda e respira, Deus está dizendo, Rinene, eu estou aqui. Tudo o que precisamos fazer é uma devolutiva. Jesus não está pedindo nada do que aquilo que Ele não fez por você. Ele está te pedindo uma entrega total? Ele se entregou por metade? Não. Jesus está te pedindo uma adoração total? Ele adorou por metade? Vamos lá. Que se nada mudar em você hoje, que você pelo menos saia daqui querendo saber o que é o Rinene de verdade. Se você tem um TDAH aí, louco, e agora você é a única parte que você está prestando atenção em mim, chega em casa e pesquisa por Rinene. Agora, posso te dizer, se uma pessoa entendeu o que é o Rinene de Deus, já fez todo sentido para mim. E posso te dizer, eu fui o primeiro, junto com vocês aqui, a entender o Rinene de Deus. Eu não estou pregando daquilo que eu peguei aqui, vi no YouTube. Não. Eu estou pegando de um momento, de uma experiência pessoal, num deserto quente, em que um homem disse, Rinene. Sabe, queria que você se colocasse de pé. Alguém quer ter um encontro com Jesus? Caso você queira ir embora, você está liberado, a porta está aberta. Deus te abençoe. Vá na paz de Cristo. Você está abençoado. Amém? Sem problema nenhum. Se você quiser ir embora, você pode ir. Não tem problema. Aqui a porta é aberta tanto para ir, tanto para chegar. Mas vai ficar um povo aqui que quer ir atrás do Rinene. Não vai ser o falar de um Rinene.